Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. Vamos às manchetes de hoje. A polícia revela detalhes de uma investigação sobre o assassino em série que matou pelo menos 3 pessoas em Canoas. O criminoso torturava as vítimas com requintes de crueldade. Operação da Corregedoria da Brigada Militar afasta 11 policiais. Foi hoje de manhã. Eles agiam como uma milícia nas cidades de Alvorada, Viamão e também Porto Alegre, isso aqui na região metropolitana. Mistério na Serra, investigada a motivação da morte de um empresário, dono de restaurantes. Ele foi executado dentro do carro na cidade de Bento Gonçalves. Pesquisa do Detran Gaúcho e do Instituto Geral de Perícias detectou álcool em 40% dos mortos no trânsito em 2018. Nos motoristas que morreram nas madrugadas de domingo, o percentual chega a 94%. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive com uma entrevista sobre o comportamento do motorista aqui no Rio Grande do Sul. Fim da espera. Novo técnico do Internacional vai ser apresentado daqui a pouco. E ainda, a previsão do tempo para o final de semana ao vivo com a meteorologista Estael Cias, que já está com a gente aqui no estúdio. Nós vamos saber também o que esperar do verão. Será que a gente já pode ter uma ideia de como vai ser o Natal, o Réveillon e o ano que se aproxima? Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, atenção, acabou o mistério. Débora de Oliveira, acabou a espera, né? Chegou o momento mais esperado. Os colorados estavam ansiosos para a chegada do novo técnico, que foi recebido com muita festa. Muita festa, Eduardo Coudet. Bom dia, André. Bom dia, Rio Grande do Sul. Muita festa, né? Porque o torcedor sabe que ele é o grande nome para a próxima temporada. Grande esperança, né? Muita esperança de uma renovação na forma de jogar do Inter, na postura em campo, né? Na utilização dos atletas da base. Eduardo Coudet até ficou surpreso, né? Com a festa, com toda a folia que foi armada. Muitos torcedores usando o cachecol, que é a marca registrada dele. Claro, ele já recebeu de presente o cachecol colorado. Dentro de instantes, ele será apresentado no Internacional, porque já assinou o contrato por 2 temporadas até o final de 2021. Muito feliz ele na chegada, né? Ficou surpreso mesmo. É surpreso, né? Ele não atendeu a imprensa na chegada do aeroporto. Nós temos apenas as imagens registrando. É uma ordem do Internacional que a gente não faça entrevistas, né? No desembarque das novas contratações, só a partir das informações oficiais e das plataformas oficiais dos clubes, mas a gente pode ver aí com as imagens maravilhosas do Paulo Garavello como foi a recepção, então, do Eduardo Coudet. Ó, eu quero dar uma notícia maravilhosa também para os tricolores, informação de agora, é o Grenal, né, André? O pessoal não se aguenta, o pessoal tem que grenalizar. No momento que o Eduardo Coudet vai ser apresentado em instantes, Renato Portaluppi acaba de ser confirmado como novo técnico do Grêmio. Novo não, né? Como mais uma vez técnico do Grêmio. Que coincidência, até o final hein? de 2020. Tá aí ele apertando a mão do presidente Romildo. O presidente Romildo foi até o Rio de Janeiro para acertar essa renovação com o Renato. Mais uma temporada, a 4ª consecutiva dele, né? A gente que vê aí uma troca de técnicos, exatamente. O Renato conseguindo mais um feito histórico. Então já são 4 anos consecutivos com o treinador que é o eterno ídolo dos tricolores. Bom, eu quero ir para o Beira-Rio, porque daqui a pouquinho o Eduardo Coudet vai falar e o Jeremias Werneck, claro que está lá, nossa equipe posicionada, porque nós vamos acompanhar tudo, né, Jeremias? Já está em casa o Coudet, né? Bom dia, Débora. Bom dia, André. Todo mundo ligado aí no SBT Rio Grande. A gente já tá aqui. E olha, a sala de imprensa tá lotada. O Coudet ainda não apareceu, porque ele tá circulando pelo Beira-Rio, pelo CT Parque Gigante. Afinal de contas, ele tá conhecendo essa casa dele, como você bem falou. Ele já veio aqui no CT lá em 2016, mas agora, em 2016, ele era técnico do Rosário Central, que enfrentou o Grêmio, eliminou o Grêmio na Libertadores naquela oportunidade. Mas agora ele tá em casa de fato, e a gente tá esperando. Existe uma grande expectativa para ver o que o Eduardo Coudet vai falar justamente nesse primeiro contato dele com os colorados, com a imprensa. Afinal de contas, o Inter
está apostando muito no Eduardo Cudê, ele é o grande reforço para 2020, mas o Inter também tem algumas coisas para resolver a partir da chegada dele. Contratação de reforços, a permanência ou não do Paulo Guerreiro, afinal de contas o Boca Juniors está muito em cima, então a vinda de Eduardo Cudê é um marco. É o início de 2020 para o Inter, agora, aqui, em instantes, ele vai dar essa entrevista coletiva. Ô, Débora, André, eu estava fazendo uma pesquisa, o Eduardo Cudê vai ser o 18º técnico estrangeiro da história do Inter. O terceiro nesse século. Em 2010 o Inter teve o Jorge Fossati, em 2015 teve o Diego Aguirre e agora tem o Eduardo Cudê. O Cudê chega com outras 4 pessoas da confiança dele. São profissionais que vão ajudar ele a se adaptar mais rapidamente ao futebol brasileiro e eles vão dar uma enxada nessa comissão técnica. Então, Eduardo Cudê vem de mala e cuia para tentar fazer história aqui e daqui a pouquinho ele começa... e de cachecol, de manta também. Mala, cuia e cachecol, boa. Ô, Jeremias, ontem na chegada ele concedeu uma entrevista especial para a TV Inter, né? Para o canal do Inter no YouTube. E ele disse que escolheu o Inter porque gosta de clubes apaixonantes. Que o torcedor viva o clube dessa maneira como os colorados vivem, com essa loucura sadia, linda, de sentir as cores da camisa de uma maneira especial. Então, daqui a pouquinho, Jeremias, a gente te chama novamente, assim que você nos der o ok, que o Eduardo Cudê estará aí posicionado, que a gente te aciona novamente, tá bom? Beleza. Combinado, então. A gente não perde nada aqui nas nossas 4 linhas, né, André? E você... cuide bem desse cachecol, porque você vai usar muito durante os próximos 2 anos. Sabe que eu sou fã de uma manta? Eu chamo de manta, cachecol, enfim. Eu gosto, e o ar hoje ligado, vindo direto, assim, eu acho que vou ficar no SBT Rio Grande com um cachecol. A gente, inclusive, encaranga aqui dentro, graças ao teu Mas eu ar, gosto. né? Eu gosto. Eu prefiro sentir frio e me tapar. Ô, Douglas! Solta a buzininha, porque não é só o Cudê que tá chegando, é o Renato que tá passando junto com ele. Também. Renovado, então. Aqui, já leva aqui pra mim. Beijo. 11h43 agora. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, bem séria. Você já regularizou o seu veículo neste ano de 2019? Ainda não? Então presta atenção. Você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele, você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. É, isso mesmo. Você pode parcelar o IPVA, licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu carro online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto, está resolvido. Você recebe o documento em casa. E tem mais, parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5.000 pela Loteria Federal. Poxa, então não perca tempo, regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante, que não faz parte desta rede, entre agora mesmo no site e faça o cadastro. webdespachantes.com.br. Neste, você pode confiar. Muito bem, a Corregedoria, atenção, uma informação muito importante de agora de manhã. A Corregedoria da Brigada Militar afastou 11 policiais militares investigados por formação de milícia em Alvorada, aqui na região metropolitana. Ao vivo, o colega Marcelo Chemali tem mais informações para a gente sobre a atuação desses policiais, dessa suspeita, de envolvimento aí na formação de uma milícia. Bom dia, Marcelo Chemali. Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando no SBT Rio Grande. A nossa equipe está agora aqui na Corregedoria da Brigada Militar, ao lado do QG da Brigada, no centro de Porto Alegre, para ampliar essa investigação que partiu aqui da Corregedoria e mirou PMs, policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Alvorada. A suspeita, André, é de formação de um grupo criminoso que atuava aí na exploração de jogos de azar, de jogo do bicho, venda e também aluguel de armas e também relações com o tráfico de drogas, exatamente. Aqui ao meu lado, André, está o corregedor da Brigada Militar, o Coronel Márcio Galdino, que vai nos explicar essa investigação. Coronel, começou há um ano, mas o ponto de partida foi um sequestro na cidade de Nova Petrópolis de um empresário no ano passado, ainda em dezembro do ano passado. O que a Polícia Militar descobriu naquele episódio que aí culminou com essa investigação? Bom dia. Muito bom dia. Realmente
faz um ano que nós iniciamos essa investigação e tudo partiu de um sequestro na área da Serra, envolvendo as cidades ali de Canela, Gramado e Nova Petrópolis, em que houve um confronto dos sequestradores com a brigada. Após nós fomos verificar que um dos sequestradores, que tinha inclusive falecido no local, era policial oriundo do 24º BPM. A partir desse ponto, nós iniciamos investigações para ver as ligações, possíveis ligações e outros fatos delituosos da unidade que poderiam estar ocorrendo e fomos nos deparando então com alguns ilícitos, com algumas transgressões. Verificamos numa segunda fase de investigação o envolvimento direto de um policial que já está preso e agora, hoje, a partir da madrugada, iniciamos então a terceira fase da operação, ainda com esse inquérito em andamento, que é a apuração desses envolvimento de mais 11 policiais, não envolvimento direto com este fato, mas envolvimento com outras ilicitudes que estavam sendo praticadas ali, que foram denunciadas para nós pela comunidade. Então nós aproveitamos, como focamos nessa unidade, nós conseguimos... Mas era o mesmo grupo, com o apoio da comunidade, chegar a alguns nomes e estamos investigando então quanto ao cometimento de ilícitos. Agora, Coronel, nessas 3 fases, então, na segunda fase, a prisão de um PM do 24º e agora o afastamento de 11 PMs do mesmo batalhão. Na prática, como eles agiam e o envolvimento deles, a ligação mais próxima com atividades criminosas, Coronel? Nós tínhamos, não era um grupo, né? Não são um grupo de 11 policiais, na verdade são policiais que estão cometendo ilícitos. Nós verificamos a prática desde de oferecimento de segurança para caça-níqueis, para pontos de jogo de bicho, até a subtração de armas ilegais do tráfico e revenda de armas, vamos dizer, a confecção de munição e venda e repasse de munição. Então são vários ilícitos que estavam ocorrendo ali, de cada um com seu envolvimento de algum policial, e que nós não compactuamos e que vamos depurar então, e vamos apurar o mais profundamente essas ações de cada um dos policiais. Claro. André, o coronel tem o retorno, está também te acompanhando aí direto do estúdio, mas ele destacou uma questão, eles não atuavam em grupo, são pequenos núcleos que envolvem esses 11 PMs, né? Só quer fazer um questionamento ao coronel, ele está te ouvindo. Coronel Galdino, bom dia. A minha dúvida é, o 24º, ele fica em Alvorada, é isso? Exatamente, é a unidade responsável pelo policiamento da cidade de Alvorada. E quantos policiais são nesse batalhão, no 24º? Ao todo, quantos policiais atuam nesse batalhão? Eu não sei te precisar, né, mas deve ter em torno de 200 e poucos policiais ali. Porque é um percentual grande, vem né? fazendo todos eles, eu gosto de... esse é um grupo de percentual bastante grande, mas a gente vê que é um núcleo que ele é distinto do restante da unidade. A unidade vem apresentando assim, um grande serviço, um serviço de excelência, e esses policiais estavam na contramão da atividade policial e na contramão do que se espera de um policial em qualquer unidade. Não, e a gente destaca isso, né, Marcelo? Uma corporação, quantos mil soldados tem a Brigada Militar? Milhares de soldados, né? São números pequenos comparado a todo o conjunto, não é, de policiais. Não podemos, por esses 11 ou por um ou outro que surja, né, dizer que tem um problema aí na corporação. Não é isso. Mas é um trabalho muito importante que faz a Corregedoria justamente para afastar essas pessoas que não têm, né, no seu sangue, né, aquela veia de policial. Muito pelo contrário. Exatamente, viu, André? Como destacou o coronel antes da gente entrar no ar, nós conversávamos aqui. Por enquanto, por a questão do sigilo dessa investigação, a Polícia Militar, a Corregedoria não revela se há soldados, sargentos ou até oficiais envolvidos nesse grupo que é investigado. Mas um detalhe chama a atenção: alguns desses investigados já apareceram em outras investigações do passado aqui da Corregedoria e também PMs, servidores públicos, já com um longo tempo de experiência na Brigada Militar. Alguns até prestes a se aposentar, né, André? Então isso é
uma questão que chama a atenção, e a denúncia que foi encaminhada, algumas denúncias pelos próprios colegas que sabiam de alguns fatos e também denúncias da comunidade. É muito importante, a comunidade faz parte desse processo e o trabalho respeitoso que é feito pela Corregedoria da Brigada Militar de investigar, e um trabalho profundo, Marcelo. O Coronel Galdino aí foi 1 ano de investigação e certamente é um tipo de investigação que circula por todo o estado, não é apenas localizado como aconteceu aqui na região metropolitana. Muito bem, mais alguma informação daí, Marcelo? Nosso obrigado ao Coronel Galdino aí. Não, e pela o importante Exato. Importante destacar que houve materialidade nas apreensões, né, André? Houve armamentos apreendidos, munições apreendidas, documentos, enfim, equipamentos, computadores, enfim, isso tudo vai ser parte aí da robustez desse inquérito. Eu vou só encerrar com o coronel aqui. O que pode acontecer, coronel, com esses 11 PMs afastados hoje, se ao longo aí das investigações se comprovar realmente a culpa, o envolvimento deles com a atividade criminosa? Bom, além da condenação criminal, se for tudo comprovado, podemos ter, inclusive, a pena de exclusão deles dos quadros da Brigada Militar. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho. André, a gente segue aqui acompanhando ainda os desdobramentos, as imagens estão chegando e todas as atualizações, a matéria completa, logo mais no segunda edição do SBT Rio Grande com Felipe Vieira. Tá certo, obrigado Marcelo Chemali. Para quem está ligando a televisão agora, a Brigada Militar, a Corregedoria da Brigada Militar fez uma operação hoje de manhã, foram pelo menos 30 mandados, né, de apreensão, 11 policiais, não se sabe, né, a função de cada um, até por uma questão de sigilo, mas 11 policiais, pode ter oficiais, tem soldados também envolvidos nesses 11, eles foram afastados por suspeita de participarem de crimes. Imagine só, pelo menos 11 policiais do 24º Batalhão, que, como confirmamos, fica em Alvorada, é isso, né? Alvorada aqui na região metropolitana, e o Marcelo Chemali segue acompanhando. Muito bem, 11h53, vamos até a redação, giro de notícias, porque vai ser enterrado hoje à tarde o corpo do empresário, dono de restaurantes lá na Serra. Ele foi assassinado em Bento Gonçalves e a suspeita da polícia é de execução. Bruna Osterman tem os detalhes. Bruna, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, para quem nos acompanha já com essa notícia aí, né, do velório desse empresário. O que aconteceu? Dentro do carro da vítima foram encontrados pertences pessoais, um valor elevado em dinheiro e até a aliança dele, né, no caso, e aí por isso a polícia descartou a possibilidade de latrocínio. Camilo Jeremia, de 54 anos, foi encontrado morto com 3 tiros dentro do próprio veículo no bairro Aparecida, em Bento Gonçalves, ontem. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o empresário não costuma visitar a região a trabalho. Apesar dos restaurantes em Bento Gonçalves, ele morava em Garibaldi. Um certo mistério, né? A polícia acredita que seja execução por ter descartado a questão do latrocínio, ter sido 3 tiros, mas... Mas a polícia ela mantém ainda sigilo, Exato. Segredo, porque tem algo a ser revelado aí, Era um empresário muito conhecido e muito querido das pessoas, uma pessoa que ele tinha uma capacidade, uma criatividade muito grande, e diversos restaurantes na Serra. Um dos restaurantes que até pouco tempo ele administrava, um restaurante de sucesso na região da Serra, e ele abriu outras unidades, saiu desta unidade e abriu outras unidades. E eu estava vendo hoje o site, assim, lugares fantásticos, espetaculares, e uma pessoa muito querida da família, né, Bruna? Assim, uma pessoa que começou como garçom e ele entrou para a área de empreendedorismo, cresceu. Exatamente, foi ascendendo, e agora essa morte, assim, brutal. E é isso que está a polícia tentando descobrir, se foi o latrocínio, né? O roubo por morte, ou se tem alguma outra possibilidade aí nessa história que está muito estranha. A polícia já descartou, André, porque tinha um grande valor em dinheiro dentro do carro. Então, se fosse latrocínio, até inicialmente era essa a hipótese, justamente porque ele estava transportando esse valor. Mas, como a polícia acabou encontrando esse valor, e até, por exemplo, a aliança, que é uma joia, né? Não deixa de ser, e também outros pertences da vítima... O objetivo não era levar, não era, né, roubar, ter né? Não era levar. Exatamente. Então agora fica esse mistério de o que aconteceu e morrer com 3 tiros também.
E ele vai ser enterrado agora de manhã. A rede de restaurantes fechada ontem e hoje, inclusive com uma mensagem de luto, porque repercutiu bastante. E o enterro vai ser hoje a partir das 2 horas da tarde. Ele e irmão ao todo eram 11 filhos, né? Uma família muito grande e todo mundo pego de surpresa por este acontecimento, este fato. Muito bem, um outro assunto na área policial. A polícia divulgou a foto de um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de um empresário, só que aqui em Porto Alegre, né, Bruna? Exatamente, André. A polícia identificou mais 2 suspeitos envolvidos na morte do empresário Jair Silveira de Almeida, de 53 anos, que aconteceu em 31 de outubro desse ano. Quem não lembra, ele foi apontado como sócio da clínica psiquiátrica que a gente fez denúncias aqui no SBT Rio Grande, exato, né, André? Que tinha aí algumas questões de maus tratos e questionamos bastante isso. Bom, seguindo, ele foi atingido por 11 disparos na frente dessa clínica, no bairro Anchieta. E aí, de acordo com o delegado Cassiano Cabral, os executores foram identificados como Jonas Ramos da Silva, que está preso, e Roger dos Santos Carvalho, conhecido como Barney, que teve prisão preventiva decretada e agora está foragido. Segundo a polícia, ambos têm antecedentes e pertencem a uma facção da Zona Leste. A dupla é comparsa do primeiro suspeito que já tinha sido preso lá no dia do crime, logo depois, horas depois. O Roger Duarte de Mello foi preso em uma residência onde esses outros 2 também estavam, mas quando a polícia chegou, conseguiram fugir. Esse é aquele caso, lembram? Que eram sócios e um deles foi para casa de noite e ia de aplicativo e o sócio disse, não, pode ir com o meu carro. E ele entrou no carro e na hora que estava ali 2 quadras da empresa, teve essa quantidade enorme de tiros, inclusive o filho da vítima foi escutou quem levou ele e foi até o hospital. Exatamente, foi socorrer o pai. E no fim, essa pessoa que morreu não era o alvo. Isso na verdade é uma teoria que surgiu no dia porque o dono do carro se apresentou para a polícia Exatamente, alegando ser o alvo. Atenção, chamado do Beira-Rio, é isso? A gente volta até o estádio do Beira-Rio. Jeremias Werneck acompanhando a apresentação do técnico do Internacional. Jeremias. É isso, André Raro. O Eduardo Cudê já foi apresentado. Ao lado dele estava o presidente Marcelo Medeiros, os outros dirigentes do Colorado. E agora vai começar a entrevista coletiva do treinador. A gente até vai ver se ele já estudou português ou se ele vai falar em castelhano, André. Mas ele está ali preparado para responder a primeira pergunta. Bom dia. 45 Olá, anos, bom dia. 4º clube Até da pra carreira de começar, Eduardo Cudê. Primeiro trabalho no Brasil. Ele chega com 4 profissionais, 2 preparadores físicos, 1 auxiliar técnico e ainda um analista de desempenho. A pergunta é óbvia. Mais fácil para todos. Para todos. Ele foi perguntado como é que ele gosta de ser chamado. Chacho, que é o apelido dele, né? Cudê. Pero estou acostumado a que digam Cudê. Muito bem. Assim que... Você chega para o Internacional, já conhece relativamente dos últimos meses em que observou o Inter à distância, das informações que recebeu. A novidade que tem, o que é novo, é que o prazo entre início da temporada, 8 de janeiro, para início de Libertadores, 4 de fevereiro, é um prazo curto. Você vai se adaptar a um local diferente, o Inter vai se adaptar a um modelo também diferente. Você tem preocupação com o curto espaço de tempo entre início da temporada e início do campeonato da Copa Libertadores da América? Esse é um problema, o primeiro problema que você enfrenta nessa sua chegada ao Inter? Bueno, primero, buen día. Sumarme al agradecimiento primero con Roberto, que ahí lo veo, que hemos tenido contacto y ha sido partícipe importante de mi llegada aquí. Después, enfrentarnos con esta realidad que bien decís de los tiempos, pero tendremos que adaptarnos lo más rápido posible, hacer una preparación dinámica y tratar de bajar una idea, una forma lo más rápido posible y bueno, ojalá los jugadores lo puedan captar en el menor tiempo posible por los plazos, ¿no es cierto? Pero me parece que estamos bien, estamos aptos para llegar de buena manera al inicio.
Dá para compreender bem, né, André? Tudo bem. Qual é a tua ideia? Vai no Portunhol, a Débora Você aqui já com a conhece gente. do grupo Débora de Inter, Oliveira. Ele acredita que é pouco tempo, mas que vai dar para você tem a cumprir o garantia prazo, de né? que terá De Paulo estreia na Guerreiro Libertadores, já com um 2020, trabalho diretamente passou essa realizado garantia? importante. No, garantía no tenemos garantía de ningún jugador, ¿no es cierto? Todavía hemos comenzado a hablar ahora y bueno, y ahora en un rato seguiremos charlando de saber definitivamente con cuál es el plantel con el que voy a iniciar, ¿no es cierto? Las situaciones individuales de cada jugador y bueno, y el empezar a darle forma a lo que pretendemos, a armar un equipo competitivo, a armar un equipo que sea protagonista. Siempre digo lo mismo, nadie puede asegurar resultados, pero sí trabajo. Agora o Eduardo Cudê menciona que vai falar com a diretoria sobre as indefinições do elenco, principalmente do Guerreiro, né? Disse que não tem como garantir resultados, mas que vai trabalhar para iniciar bem. Em sua totalidade, sobretudo sus hinchas, merecem ter um equipo e que o Inter, como clube e pela sua torcida, merece ter um time competitivo e que se identifique com o Colorado em campo. Ele diz agora que escolheu o Inter por ser um clube passional e porque ele gosta de viver em clubes assim. Y bueno, yo decía, me gusta esa locura linda del torcedor, del hincha, que ele se encanta por essa loucura do torcedor pelos clubes e como eles vivem o y está clube. constantemente pensando en los colores de su camiseta. Así que es un lindo desafío y bueno, vamos a hacer todo lo posible para armar un equipo que esté a la altura de lo que significa el club y su historia, ¿no? Vai encarar o desafio de dentro montar dessa um time que pergunta do esteja à Cristiano, você altura ainda da tem o história do D'Alessandro. Vocês Inter. jogaram junto no River Plate. Agora uma você pergunta será sobre o o D'Alessandro, comandante do D'Alessandro, amigo que de Eduardo Cudê, vai renovar aí durante e mais que ainda uma não temporada. renovou o Eu queria que contrato. você falasse dessa tua amizade, dessa tua relação com o D'Alessandro e como é ter Paulo Guerreiro e D'Alessandro no mesmo time. Bueno, primero que no contesté antes sobre el tema de Paolo, ¿no es cierto? Que obviamente que mi intención es que continúe aquí, ¿no es cierto? Ele disse que não respondeu antes sobre o Paulo Guerreiro, mas que a intenção dele é que ele contar con fique, él que quer en lo que contar com o viene. peruano. Y bueno, ojalá lo podamos lograr, ¿no es cierto? Es E un diz objetivo que de espera tratar de que ter él esse continúe jogador en no la elenco em institución. 2020, Paulo Guerreiro. Es un jugador que le gusta competir, É que um quiere jogador que ser gosta de protagonista. disputar, de Y bueno, y competir. nosotros es a lo que apuntamos también, ¿no? Tanto el club, el cuerpo técnico, es a lo que, o para lo que nos vamos a preparar. Con respecto a Andrés, Ó, D'Alessandro falando tengo do una D'Alessandro. relación, he jugado con él, hoy tengo una relación también, pero ya me ha sucedido en muchos casos de dirigir jugadores con los cuales tengo una relación, ¿no es cierto? Por decir el caso de Marco Rubén en Rosario Central, o bueno, o jugadores que ya tenía una relación anteriormente. Muito bem, mismo e vai, Racing. vai longe, né? A Não é entrevista, a algo apresentação que se do me Cudê do Internacional dificulte. nesse momento. O Jeremias segue lá, André, acompanhando todos os detalhes. Antes do Cudê falar, o presidente Marcelo Medeiros falou, né, e da importância de trazer esse treinador para que o Inter dentro de campo seja um time mais ofensivo, né, que pressione os adversários. O Alessandro Barcelos, que é o novo vice de futebol, também falou isso, que a importância da chegada dele é para tornar o Inter mais competitivo dentro de campo, que é o que o Cudê falou agora há pouco, que tem esse objetivo. E agora também está com a torcida, né? Porque ele disse que escolheu o Inter por essa paixão colorada que ele acabou vendo no torcedor. Então, a arquibancada mais do que nunca vai ser fundamental nesse início de trabalho. Todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso campinho, tá bom? Beijo. Débora de Oliveira, 12:05, agora 28 graus é a temperatura. Olha só, um projeto de lei de um deputado federal gaúcho deve provocar bastante polêmica. Ele propõe que mulheres com medida protetiva por determinação judicial possam andar armadas.
Ainda se trata de um projeto recém-apresentado, ou seja, precisa passar por toda a tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília antes de ir à votação. Os detalhes na tela. Casos de violência contra a mulher, infelizmente, não param de acontecer. Muitos terminam da pior forma, com a morte da vítima. Muitos viram notícia por causa de câmeras que flagram imagens revoltantes. Algumas mulheres conseguem escapar, como a Marilene Wagner, de Taquara. Ela só sobreviveu porque se fez de morta após levar 5 tiros do ex-marido em agosto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, os feminicídios tiveram uma redução de 7% até o fim de novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, não há o que comemorar. Afinal, foram 93 mulheres assassinadas no estado só pelo fato de serem mulheres. Por conta de números como estes, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PSL gaúcho, apresentou no começo do mês um projeto de lei para autorizar o porte de arma de fogo para mulheres que estão sob medida protetiva decretada por ordem judicial. O Brasil ainda é o 5º país do mundo com mais casos de feminicídio. Mas a ideia não é bem aceita por todos. Esta socióloga, especialista em segurança pública, vai por outro caminho. Dentro de casa, obviamente, vai ser mais um instrumento de dominação do homem e vai facilitar, com certeza, a morte, o feminicídio dentro das residências. A medida protetiva é concedida pela Justiça para proteger as mulheres vítimas de violência. A determinação varia conforme o caso. O agressor fica proibido de se aproximar, entrar em contato e, se o casal morar junto, tem que sair de casa. Segundo o Tribunal de Justiça, foram mais de 55 mil medidas protetivas aqui no estado só no primeiro semestre deste ano. Pelo projeto, estas mulheres poderiam andar armadas. Assim como qualquer outra pessoa que tenha o porte de armas, as mulheres que buscarem esse direito também serão avaliadas por meio de testes psicológicos, testes de manuseio de armas, teste prático de tiro e também a verificação da vida pregressa dessa mulher que usará de uma arma para defender-se a si e sua família. A sua arma vai ser, na verdade, usada contra a própria mulher. Muito bem, 12:08. Agora eu quero a atenção de todos, porque a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita em parceria entre o Detran, aqui do estado, e o Instituto Geral de Perícias. E esta pesquisa, uma pesquisa inédita, apontou números assustadores no que se refere ao comportamento do motorista aqui no Rio Grande do Sul. Esse estudo mostrou que 40% dos motoristas no trânsito aqui no estado, ou seja, quase a metade, isso referindo-se ao ano de 2018, que foi o período estudado. Quase metade, eles tinham álcool no sangue. Então, esse é um número bastante grande. É isso de motoristas que morreram em acidentes. Estamos nos referindo ao ano de 2018. Para a gente falar sobre este estudo, que é o primeiro de muitos outros que vão chegar em breve, e também falar sobre essa questão do comportamento que a gente fala muito aqui no SBT. Eu falo diariamente sobre aquele motorista que dirige fazendo selfie, aquele motorista que não permite, que não concede espaço no trânsito, não é gentil no trânsito e outras coisas mais. Então, para falar sobre essa pesquisa, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o diretor-geral do Detran no Rio Grande do Sul, Dr. Ennio Bassi. E que em italiano seria Batti, Seria Batti. A pronúncia, Mas nos conhecemos de longa data, ainda como deputado, depois secretário de Segurança e agora como diretor-geral do Detran. Eu queria começar pelos pontos preocupantes da pesquisa, porque, por outro lado, tem um número muito bacana. As crianças que me acompanham, a gente tem uma audiência muito grande de crianças e adolescentes. Inclusive, ontem encontrei um menino, Samuel, passeando pela orla do Guaíba. Ele disse que está sempre ligado aqui com a gente. Então, as crianças e os adolescentes têm um número muito interessante nessa pesquisa que mostra a conscientização do jovem motorista. Mas vamos começar pela preocupação pelos números, a questão do álcool na direção.
André, em primeiro lugar, todos sabem que o álcool não combina com direção e não combina com a vida. Mas nós não tínhamos ainda até agora um diagnóstico tão concreto como esse. No país não existia nenhum diagnóstico como esse. O que se fez? O IGP, de forma muito competente... Instituto Geral de Perícia. Exato. Colhia sangue das vítimas mortas em acidente de trânsito e ia guardando esse sangue. E fazendo um banco de informações. Um banco de informações. E em cima de 1.047 vítimas do trânsito foi feito essa pesquisa. Foram analisados esse sangue. E aí se detectou que quase 40% desses mortos no trânsito usava álcool. É um número altíssimo. É altíssimo. E se detectou mais. Se estratificou isso. Se detectou, por exemplo, que em finais de semana... E na madrugada morreram 90% destes mortos, desse grupo de 1.047 vítimas no trânsito. Então, se detectou também, como tu disse aí, que na estratificação por idade, o jovem até 24 anos é o que menos se envolveu, o que menos morreu com álcool no sangue. Quanto mais jovem, quanto o motorista mais jovem... Mais consciente ele está, provavelmente. Agora... Diretora, eu sou dessa geração, o senhor também, eram outros tempos, outras épocas, do tempo que se bebia e se dirigia. Exato. Isso acontecia até poucos anos atrás, digamos assim. Se tinha uma orientação para não fazer isso, mas acontecia. E isso vem mudando, né, de quantos anos? 10, 15 anos para cá, principalmente. Sim. Agora, o que evidencia que esta geração mais velha, que traz ainda essa cultura, ela é mais resistente. Ela se diz autoconfiante. Alguns até erroneamente dizem que dirigem melhor quando bebem. Que é absurdo, né? E o jovem ele é mais cauteloso. Veja a campanha contra o tabaco, o resultado que teve. Foi na juventude. O cinto de segurança. O jovem não fuma mais. Não, e o cinto de segurança é outra. Ninguém usava cinto de segurança. Exato. Né? Exato. Então, é uma questão de educação. E uma prova concreta da evolução dessas campanhas que se faz é que, quando se começou o Balada Segura no Rio Grande do Sul, em 2011, o índice de motoristas com embriagados abordado era de 12%. Hoje ele é de 6,8%. Então houve uma evolução que ainda não é boa, não é perfeita, mas poderia ser pior. Tem um resultado. E muitos jovens usam os aplicativos hoje, né? Perfeito. Os aplicativos, nesse aspecto, têm sido uma segurança, né? Protegendo vidas. Há casos impressionantes de jovens, grupos, que acabam escolhendo um que não vai beber, que vai ser o motorista da rodada, mas também há casos de pessoas mais idosas, adultas, mais maduro, que vão para uma festa, não deixam a esposa beber e na hora de uma abordagem é o próprio marido que está dirigindo. E aí o agente pergunta, tens o motorista para levar? Ele diz, tem a minha esposa que não bebeu, mas por que não deixou ela dirigir? Que absurdo. Isso é incrível, né? Agora, as crianças que nos acompanham, os jovens, os adolescentes, os jovens motoristas, o reconhecimento, né, a esse comportamento e que vocês dentro de casa têm um papel importante, porque muitas vezes é o filho que cobra do pai, da mãe, do irmão, que dirige de maneira errada. O total, em 2018, foram 1.600 mortes. Dessas, 1.047 foram as amostras buscadas. Então, se projeta que em 2019 talvez possamos reduzir. E o que a gente deseja é que as festas que se aproximem não sejam regadas a sangue, mas sim com espumante. Não vamos regar o Natal e o Ano Novo com sangue nas estradas gaúchas. Doutor Enio Bassi, diretor-geral do Detran, aproveitando a sua presença aqui, a gente tem mostrado acidentes com caminhões acontecendo muito corriqueiramente. Eu não sei se já se tem uma ideia a respeito disso. Outros tipos de acidente, carros que atravessam a pista, perdemos o controle, o motorista que perdeu o controle do veículo. Eu, como sou uma pessoa de estrada, eu sou muito rigoroso com relação a trânsito, cuidando da vida do outro e da minha. A gente percebe pessoas dirigindo fazendo selfie, né? As pessoas com um telefone na mão, aqui na subida, a subida que tem aqui pelo quartel aqui da TV, tem um momento que quando a gente começa a subir, tem uma fila do pessoal que desce aí o morro. Quando o sinal está fechado, esses dias eu contei de 7 carros, os 7 motoristas parados, olhando para o telefone celular. As pessoas não têm consciência de que é um segundo olhar para baixo, não é o carro parado, pode olhar para o telefone, também se distrai. É uma questão de conscientização, educação. O problema não é a multa. O problema é a vida que está em jogo.
Quantos acidentes podem estar ocorrendo com o uso indevido do celular que não vão para a estatística? Até Esses porque... acidentes com caminhão que a gente vê muito, caminhão que perdeu o controle, o motorista, perdi o controle, não pode ter relação com isso? Com certeza. Ou acidentes numa reta onde dois veículos batem de frente um com o outro. Um cruzou Qual é a pista, explicação para isso? invadiu a pista contrária. Ou um motorista que sai da estrada, bate numa árvore, ou capota no acostamento e tal. Certamente pode ter. Agora, é muito difícil porque quando alguém sai da estrada em função do celular e não morre, na hora do registro ele não vai dizer que foi pelo celular. Ele vai dizer que um cachorro, uma pedra, um buraco na estrada fez com que ele fizesse aquele gesto brusco. É grave, é preocupante. Novos estudos devem vir aí pela frente em relação específica a esta moda que vem crescendo, que é o celular na direção. E eu acho que vale ressaltar aqui, eu fui a primeira entrevista da Disa Gonzaga em televisão, depois do que aconteceu com o filho que morreu num acidente de trânsito e que começou com a instituição, né, a Fundação Tiago Gonzaga. A primeira entrevista que ela concedeu na televisão foi para mim. E eu acompanho, então, esse trabalho desde muito tempo. Então, eu acho que esses números refletem muito o trabalho que a Disa, né, depois de todo aquele sofrimento, a bandeira que ela levantou e vem trazendo, protegendo a vida. Exato. E o trabalho da Disa é muito importante no Detran, que ela é a nossa diretora institucional, está cuidando da sua menina dos olhos, que é a Escola Pública de Trânsito, que está para ser implantada, provavelmente já em março, e também cabe a ela a coordenação do Balada Segura, que precisa ser incrementado e precisa ter uma atuação na madrugada e, em especial, nos finais de semana. Vamos continuar acompanhando. Doutor Enio Bastos, diretor-geral do Detran, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Pode ficar aqui comigo agora, 12h 16 minutos. Atenção, outras notícias da redação. Um casal com um bebê de 1 ano foi preso, né, em flagrante, num ponto de tráfico de drogas do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A Bruna tem os detalhes, né, Bruna? Exatamente, André. Olha a barbaridade. O homem de 20 anos, a mulher de 19, tinham 5 quilos, estavam, né, com 5 quilos de maconha, mais de 1.000 pedras de crack e porções de cocaína. Que absurdo. Além das drogas, havia 2 balanças de precisão e um caderno de anotações na casa que fica no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. E aí os policiais relataram que quando entraram nesse local, havia justamente um bebê de 1 ano e 10 meses em cima da mesa onde as drogas eram embaladas. Que absurdo. A criança é sobrinho do homem preso. A irmã dele disse que deixava o filho no período da tarde aos cuidados desse irmão. Mas acabou que a polícia decidiu devolver o bebê para a mãe. O casal não tinha antecedentes criminais e foram presos, então, por tráfico de drogas. Uma outra história agora, e uma história macabra. Aqui em Canoas, na região metropolitana, a polícia descobriu um serial killer. Ele matou pelo menos 3 pessoas, eu disse pelo menos, porque ainda não se sabe se não tem, né, mais vítimas. E ela é uma história macabra, tem esse perfil de serial killer, porque ele usava como objeto, né, para matar as pessoas, um martelo, né, e matava e queimava. Um horror. Queimava as vítimas. Dá mais detalhes pra gente dessa pessoa aí. Exatamente, André. Era um homem sem antecedentes criminais, não despertava aí nenhuma desconfiança da polícia, de quem convivia com ele, mas a polícia acabou chegando até ele através de uma pessoa que estava desaparecida e aí descobriu que havia mais pelo menos 2 assassinadas. E o detalhe é que ele enterrava os corpos numa espécie de cemitério clandestino. Esse cemitério clandestino era basicamente o pátio, o terreno da casa, do galpão onde ele morava. A gente conversou com um delegado que investigou o caso, vamos acompanhar a reportagem. Lacir Lopes, de 43 anos, até então não tinha antecedentes criminais. Agora é apontado pela polícia como um assassino em série, responsável por pelo menos 3 homicídios. Eram pessoas do relacionamento dele, do cotidiano dele. Pequenos desentendimentos ocasionavam as mortes. A polícia chegou até o suspeito a partir da denúncia de desaparecimento de um homem que morava e trabalhava com ele neste local. Eles eram caseiros. O corpo foi encontrado enterrado aqui e durante as escavações os investigadores acharam restos mortais das outras 2 pessoas. Nós ainda não temos a definição, a identificação por parte do IGP, mas a equipe de investigação do homicídio já tem 99% de certeza de quem sejam essas pessoas. A investigação apontou que as outras vítimas são uma ex-namorada que teria furtado alguns bens do suspeito e um homem que teria participado do homicídio dessa mulher e tentava extorquir e ameaçar os envolvidos.
Todas as pessoas foram assassinadas com requintes de crueldade, espancados e carbonizados. A polícia não descarta que existam outros corpos enterrados no local. Lacir confessou os 3 assassinatos e está preso desde o início de dezembro. Olha, o que a gente pode dizer num caso desse? Que bom que está preso, agora que não apareça, né, nenhum juiz que libere por falta de provas. Que é uma pessoa que tem aí, pelo histórico, pela investigação policial, o que se sabe que matou 3 e ele confessou que matou 3. Isso aqui era necessário para ele matar, queimar e sumir com o corpo. Quer dizer, essa pessoa, visivelmente, e por isso esse perfil de serial killer, aquele que mata em série, e por isso a pessoa tem que ficar presa, tem que ser tratada. Apesar que se detectam como um doente mental, é capaz daqui a pouco de facilitarem a vida dele, porque a legislação permite isso. Então, tomara que ele se mantenha preso, porque é um risco para a sociedade. Meio-dia, 21 minutos, e a gente vai mostrar ainda hoje a previsão do tempo para o final de semana ao vivo com a Estael Cias, que já está aqui no estúdio. Quer saber como é que vai ser o Natal? A Estael vai contar. Quer saber como é que vai ser o Réveillon? A Estael vai contar também pra gente daqui a pouquinho. A gente vai saber como é que vai ser o verão, né? A expectativa aí pro verão, para as festas de fim de ano, aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Agora fica com um recado que eu tenho para vocês. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha só, a manhã de hoje foi de mais protestos dos rodoviários aqui em Porto Alegre. Eles saíram de diferentes áreas da capital em direção à Câmara de Vereadores. Alguns ônibus não saíram das garagens nos horários previstos e houve atrasos em diversas linhas ao longo de toda a manhã. E agora à tarde, então, os vereadores vão retomar a votação do projeto que prevê a extinção gradual dos cobradores de ônibus aqui em Porto Alegre. Ontem, a pressão dos rodoviários, olha, até que deu resultado, viu? O projeto da Prefeitura entrou em votação às 4h30 da tarde. Aí o quórum mínimo era de 19 vereadores. E sabe quantos tinham? 18. Apenas 18 registraram presença. A sessão foi então encerrada. Hoje à tarde vamos aguardar aí o que vai acontecer e as linhas já estão normalizadas. Meio-dia e 28 minutos agora. A temida Estael Cias, que pode trazer sol ou chuva. Oi, Estael, tudo bem? Tudo bem. Pois é, hora da gente falar da previsão do tempo, Estael Cias, e um pouquinho mais ampliada, temos algumas perguntas. O verão está se aproximando, mas vamos começar por hoje. Hoje, quinta-feira à tarde. Vai ter calor, Estael? Vai ter calor, a perspectiva é de uma tarde de sol de norte a sul do estado, uma repetição da quarta-feira, tempo ensolarado, a umidade relativa do ar baixando de 30% entre o centro e a fronteira oeste. Temos aqui, sol por todas as áreas, a temperatura em Uruguaiana chegando aos 32 graus, 34 graus em Santa Rosa. Calorão no Vale dos Sinos? Vale dos Sinos com 34 graus, 27 graus em Pelotas, na Zona Sul. A região litorânea hoje tem vento no final da tarde. Ontem, aliás, já tivemos bastante vento. Eu estava gravando ontem à noite na orla do Guaíba, olha, uma ventania. Vai acontecer de novo.
Hoje a perspectiva a partir da tarde, 3, 4 horas da tarde começa a ventar novamente. Isso é devido ao contraste de temperatura, coisa que a gente já falou aqui. O ar quente sobe e o frio ocupa e traz o vento, é isso? Exatamente. Essa troca aí de ar quente pelo frio é que provoca esse vento persistente. Que é 34 graus? Dá um salto a temperatura amanhã em Porto Alegre. Nós temos hoje máximas chegando aos 32, amanhã vai aos 34. Amanhã nós devemos ter instabilidade em grande parte do estado, não em Porto Alegre, aqui o risco é menor, mas em grande parte do interior o tempo muda nesta sexta-feira e tem chuva e tem risco de tempestades. E aí essa instabilidade vai avançando e chega a Porto Alegre no sábado, aí o sábado de muitas nuvens, chove a qualquer hora em todo o estado, o que vai reduzir a variação de temperatura. E a partir de domingo o tempo começa a melhorar. Começa a melhorar. Agora eu estava vendo assim, engraçado, porque às vezes a instabilidade ela avança muito rápido, né, Estael? Questão de horas, talvez nem isso. Neste caso vai demorar 24 horas para chegar até aqui, ela mais devagarinho. Um pouquinho mais lento, mas olha, eu estou com o pé atrás aí, amanhã eu não descartaria alguma chuva por aqui também. Na sexta-feira? Na sexta-feira. Grande parte do estado amanhã tem já essa virada no tempo. Região metropolitana e litoral um pouquinho mais tarde. Bom, aí tu falaste que o tempo volta então com a sol secar no domingo. Isso. Domingo que marca o início do verão. O início do verão. E o que a gente pode falar do verão, hein? Bom, na segunda-feira nós falamos que o verão não tem El Ninho, não tem Laninha, vai ser um período de neutralidade, neutro. Então o Oceano Pacífico está acomodado aí dentro das condições normais. Mas isso não quer dizer normalidade para o Rio Grande do Sul. A condição normal do calor no Rio Grande do Sul, por si só, é anormal, né? Sim, são os já extremos. É exatamente, extremo no inverno e extremo no verão. Então a perspectiva é de um verão que vai ter chuva abaixo da média, isso principalmente para o setor agrícola é uma informação muito importante, porque desde 2012 foram 7 verões de chuva mais ou menos regular, alguns verões mais chuvosos, outros um pouco menos, mas em geral uma chuva que beneficiou muito o setor agrícola. Agora nesse verão a condição não é essa. É mesmo, é? A condição muda. Quem tem comércio tem uma preocupação muito grande, né, Estael? O Ivan tem comércio e ele vai fazer uma pergunta pra gente. Vamos ver. Para minhas vendas é importante que faça calor e que o tempo continue seco. O verão vai ser assim, quente? Se de sorvete, né? Pois é, Ivan. Bom, nós temos aqui uma tela falando da temperatura durante todo o verão, aproveitar essa tela para responder ao seu Ivan. Mas assim, em geral, nós devemos ter, em termos de temperatura, aqui é a tela da chuva, vamos para a temperatura. A temperatura, em geral, nesse verão, ela deve ficar acima da média, ou seja, vai ser um verão mais quente do que o normal, mas o mês de janeiro vai ter períodos de variabilidade na temperatura. Então, em geral, o trimestre, aí, dezembro, janeiro, fevereiro e ainda março também, nós devemos ter, em geral, a temperatura acima da média, mas o mês de janeiro vai ter oscilação na temperatura. Então, esses períodos mais fresquinhos, como nós tivemos agora em dezembro, voltam a ocorrer no mês de janeiro. Mas, para esse setor que se beneficia do calor, seja sorvetes, bebidas, vai ser um verão muito bom, muito positivo. O janeiro com essa variação térmica, o que vai favorecer esses dias mais ventosos, como nós estamos tendo agora no mês de dezembro, ondas de calor intenso e talvez até históricas, que seriam... Eu lembro que 2013 fez temperaturas muito altas aqui, né? Sim, acima de 40 graus. Foi. E esse é um ano candidato a termos alguns dias aí com temperatura acima de 40 graus. E aquelas ondas de calor, quando a gente fala em ondas de calor, são pelo menos 5 dias consecutivos com temperatura acima de 35 graus. A gente que não gosta vai sofrer. Haja ar-condicionado. Não, teve um verão, esse de 2013, eu só conseguia ter o ar-condicionado funcionando dentro do carro, porque em lugar nenhum o ar-condicionado funcionava. Sim, não eu lembro que eu fiquei uma tarde inteira circulando para ter ar, porque senão não tinha, foi um caos aqui. Não, e aí vai a energia elétrica vai lá em cima, né? Vai aqueles picos de consumo também. E, por fim, esse período de calor mais forte entre fevereiro e março, ele acaba tendo um impacto no Oceano Atlântico, aí falando em termos de turismo, nas nossas praias, porque esquenta no continente e gradativamente esse aquecimento se repercute no oceano. Então, devemos ter o mar nas nossas praias mais quente na segunda metade do verão. Mas mar quente significa também com mais água viva, né? Exatamente. Então, não só no Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, que já estava com esse processo no começo de dezembro. Então, para quem quer ir para a praia, para quem está planejando o seu verão, quer o mar um pouquinho mais quentinho, a segunda metade do verão vai ter uma condição mais propícia para isso no nosso litoral. E a chuva? Bom, a chuva, vamos para a chuva então. A chuva nesse verão, como eu já comentei inicialmente, vai ter um verão de neutralidade, sem presença de El Ninho, de Laninha, mas isso vai ter algumas peculiaridades. A chuva
abaixo da média. A partir de dezembro, a gente já observa uma redução nessas últimas semanas. Municípios da zona sul do estado, da campanha, já começam a ter preocupação com a redução da chuva nessas últimas semanas e o quadro não deve se reverter aí nesse próximo mês. O maior déficit desde 2012, como eu estava comentando, né, o setor agrícola já estava acostumado com verões bons em termos de chuva para o setor agrícola desde 2012. A distribuição irregular, isso significa aquela chuva que o agricultor chama de chuva falhada. Chove em partes da lavoura, em outras partes acaba não chovendo. O mesmo acontece em regiões metropolitanas, aquela chuva isolada de verão, que muitas vezes, em razão do calor, vem acompanhado de fortes temporais. Então, o verão, com o calor extremo, com as ondas de calor mais persistentes, pode trazer temporais intensos e aí trazendo não só a chuva, muitas vezes volumosa e com transtornos, mas também com risco de vendavais e raios, que é típico da estação. Então, em geral, André, essa é a perspectiva, um verão com chuva mais seco do que o normal, mas vai ter chuva, não quer dizer que não vai chover em nenhum momento, e a temperatura acima da média, principalmente entre fevereiro e março, que nós devemos ter aí os períodos mais prolongados de calor. Muito bem, então vamos aguardar. Amanhã o calor e aí a chuva entre sexta e sábado e retornando o tempo seco no domingo, é isso? É Resumidamente. Isso aí. Resumidamente, então vamos receber é o verão no domingo, de fato com muito calor. Com sol e temperatura um pouco amena pela manhã, pelo menos. Na segunda-feira, de volta aqui, Estael, para atualizar com a certeza. projeção da semana. Obrigado, Estael Cias. Muito bem, gente, agora meio-dia e 36 minutos, a gente está entregando para o Esporte Débora de Oliveira. Lá, vamos direto também para o Beira-Rio acompanhar a apresentação do novo técnico. Grande expectativa, né, Débora? Exatamente, André. Oficialmente, Eduardo Cudê, o novo técnico do Inter. Beijo pra ti, tá?